Doutor Pedro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Que gente. bom, prazer recebê-lo aqui na live do CRO-MG. Tá Muito tudo bem. obrigada, viu, por ter essa disposição aí e falar, como eu mesma disse agora há pouco, né, que é um tema assim extremamente muito importante também que causa uma certa curiosidade da gente saber como que é o funcionamento, como é a atuação do cirurgião dentista dentro do hospital. Sim. E é bacana, né, Aretusa? Que é um tema que, depois que chegou a pandemia, começou a entrar em grande crescimento, né? Já se ouvia Justamente. falar da odontologia hospitalar, mas o auge da odontologia hospitalar veio justamente com a pandemia. É um exemplo de que a pandemia tem, né, as coisas ruins que ela trouxe para a gente, né? Mas tem as Aham. coisas boas também. Tivemos um crescimento profissional muito bacana. E não só na odontologia, né? O pessoal da fisioterapia também cresceu muito. A equipe multidisciplinar cresceu muito com essa pandemia. Que bacana. Mas antes da gente começar aquele nosso bate-papo, eu gostaria que se apresentasse um pouquinho aí para os nossos seguidores dessa noite. Sim. Então, gente, meu nome é Pedro, né? Como a Aretusa disse. Eu sou cirurgião dentista. Sou egresso do curso de odontologia há não muito tempo. Sou de 2017. Mas logo após egresso, né? Eu conheci a odontologia hospitalar, meio que por acaso. Tive uma leve vivência dentro da minha graduação, mas eu conheci mesmo a odontologia hospitalar através de uma propaganda que eu vi do Albert Einstein sobre uma turma que eles estavam abrindo em Belo Horizonte. Por coincidência, a turma 3 do Albert, né? E eu fiz a inscrição, passei no processo seletivo e fiz a pós-graduação em odontologia hospitalar. E hoje eu sou responsável pela odontologia do Hospital Unimed, daqui de Governador Valadares. Né? Então, sou daqui de Valadares, costumo fazer alguns cursos fora, quase todos, mas eu continuo aqui, estou dentro do Hospital Unimed e estamos aí, né? Numa raridade hoje para a gente, que é a odontologia hospitalar dentro do setor privado. É mais comum a gente encontrar dentro do setor público, mas privado é um pouco mais difícil, mas temos sim. Então, agora nós vamos começar a nossa conversa e diz para mim, doutor, qual o tipo de procedimento mais realizado no ambiente hospitalar? Então, o perfil de atendimento ele varia muito, né, Aretusa? Pode variar de um hospital público para um hospital privado. Dentro do hospital privado, que é o que eu atendo hoje, a maior demanda é pacientes em terapia intensiva, né? Os pacientes em terapia intensiva, eles demandam um cuidado maior quanto à higienização da cavidade oral. Às vezes o paciente tem um foco dentário também, né, que pode vir trazer complicações durante a internação do paciente, pode colocar em risco a vida do paciente, pode fazer também que esse paciente ele venha ter uma longa permanência de internação, né? E é muito comum a gente avaliar isso dentro dos hospitais privados hoje, a questão de longa permanência, de altas que às vezes o paciente recebe precocemente. E a odontologia hospitalar interfere muito nisso. Então, através da higiene oral, né, que é uma grande demanda que a gente tem hoje dentro da UTI, mas tem a demanda cirúrgica também, né? As pessoas até confundem odontologia hospitalar com cirurgião bucomaxilar até hoje. Tem 2 anos que eu estou dentro do hospital e até hoje o pessoal pergunta, mas você é bucomaxilar? Não. Aí eu vou lá e explico, odontologia hospitalar, a gente cuida dos pacientes em cuidados intensivos e dos pacientes na internação também. Então, o que nós fazemos hoje na internação? Acompanhamento de algumas lesões, né? Principalmente pós-Covid agora, o paciente começa a ter muita lesão viral, muitas lesões de origem estomatológica mesmo. Então, a gente faz o rastreio dessas lesões, faz acompanhamento dessas lesões, entra com algumas terapias de suporte para o paciente e a parte cirúrgica também. A gente faz a biópsia, a gente faz a remoção de alguns focos também. Essa é a minha realidade hoje dentro do setor privado. Dentro do setor público, eu já tenho colegas que fazem mais a parte de trauma, né? E é mais difícil você pegar dentro do setor privado hoje um paciente que foi vítima de alguma PAF, né? Ou talvez um acidente automobilístico. Então, geralmente vai para o setor público. Então, as demandas, elas variam de hospital para hospital. Sim. E, doutor Pedro, qual a extensão da odontologia hospitalar?
a atuação é especificamente na UTI? Como é que é? Explica isso Então, para a gente. exatamente, as pessoas confundem muito quando se diz É, sobre odontologia hospitalar. Fiz odontologia hospitalar, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro do hospital? Não. A odontologia hospitalar ela não se resume ao ambiente hospitalar, né? Então, a odontologia hospitalar ela pode ser muito aplicada dentro dos consultórios e é uma demanda muito crescente, porque hoje no Brasil temos uma população que está envelhecendo cada dia mais, né? Então, temos pessoas que estão chegando numa fase mais senil, pacientes de longa idade. Então, eu particularmente tenho muito paciente que está com 97, 100 anos de idade. Então, esses pacientes eles precisam de um atendimento. E tem alguns que são ativos. Então, dentro do consultório, você precisa ter esse conhecimento de o que é um paciente complexo, né? Um paciente que às vezes tem uma diabetes, um paciente que às vezes tem uma hipertensão. A gente precisa saber manejar esse paciente, né? Então, a odontologia hospitalar dentro do consultório, ela se estende nisso, porque a gente consegue pegar esses pacientes que saem do hospital e atender dentro do consultório com maior segurança. Tem a parte de oncologia também, né? E é um trabalho fantástico dentro das clínicas de oncologia, que é quando você pega um paciente que está sob tratamento de radioterapia, paciente que está sob tratamento de quimioterapia, esses pacientes começam a desenvolver algumas lesões também. A mais famosa é a mucosite, né? Mas tem a cárie de radiação também, tem várias outras lesões que esses pacientes possuem que quem que vai tratar isso? O dentista ele pode tratar? Se ele tiver capacitação, não pode tratar, né? É igual o Dr. Rafael falou ontem na live, né? Dentro daquilo que é a sua capacitação, dentro daquilo que você estudou e você aprendeu, você pode atuar. Mas a odontologia hospitalar, ela nos treina mais para isso. Não só para o hospital. As pessoas, às vezes, focam muito no hospital e esquecem. Dentro do consultório, a gente pratica odontologia hospitalar e dentro das clínicas também a gente pode praticar. E quais clínicas? Clínicas multidisciplinares mesmo. Às vezes tem clínicas que tem uma equipe multi, né? O paciente está lá tratando sua oncologia, passa pela fono, passa pela nutrição, pelo médico e tem um dentista também para poder ajudar na terapia desse paciente. na verdade, a odontologia hospitalar, ela salva vidas, né, Isso, doutor? exatamente. Exatamente isso. Tanto que tem casos, né? Eu, inclusive, eu tenho um caso no hospital de um paciente que, por causa de um tratamento ortodôntico, esse paciente, ele acabou desenvolvendo uma sepse, né? Esse paciente, ele chegou com um choque refratário muito grande lá no hospital e coincidiu com o final de semana. Então, o médico tentou identificar todas as causas da sepse e não identificou. Aí, quando foi na segunda-feira que eu cheguei lá, o paciente estava com um aparelho e esse aparelho fez uma movimentação a mais e era um paciente diabético hipertenso. E o aparelho ortodôntico fez a sepse no paciente, porque tinham feito uma tração maior do que o paciente suportava, né? Então, a gente removeu esse aparelho, o paciente, ele ficou muito complicado. Mas a gente foi lá, debridou o paciente, estabilizou o paciente e bacana, o paciente ficou muito grato mesmo. Então, os pacientes, eles reconhecem, né, que a gente consegue mesmo salvar a vida deles lá dentro. Que bom. E, doutor, como se dá a interação da equipe multidisciplinar? Como que é essa formação? Como que é, cada um uma área? Explica para a gente como que é esse funcionamento dessa equipe. Ei, então, Aretusa, hoje eu particularmente gosto de trabalhar com os dois conceitos, né? O mais comum é o multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar nada mais é que uma equipe que é composta por profissionais de várias profissões, né? Então, temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogos também, temos o próprio cirurgião dentista, né? E dentro dessa equipe, cada um possui um conhecimento técnico e aplica aquele conhecimento na terapia do paciente. E outro conceito que eu particularmente gosto muito é o transdisciplinar, que é quando você tem uma equipe multidisciplinar e elas se entendem e se encaixam, né? E Isso é é muito importante, né? confundível, isso é muito importante, é muito confundível. As pessoas falam assim, tem uma equipe multidisciplinar. Nem sempre essa equipe multidisciplinar vai ter aquela conversação bacana, né? Às vezes pode ter alguns conflitos de informação. E é porque o colega está querendo saber mais que eu? Não. Às vezes é porque ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então, eu preciso conversar com esse colega. Às vezes é preciso a gente pegar alguns artigos científicos, apresentar para o colega
E aí a gente chega na transdisciplinaridade, que é quando você coloca todos conversando na mesma língua. Sim. E as demandas dos procedimentos nos hospitais privados são as mesmas ou são diferentes das demandas de saúde pública? É igual eu tinha comentado, né? Tem diferença sim. Então, eu tenho colegas no Brasil inteiro, cada um faz uma coisa. Aqui no hospital hoje, a minha demanda é cirúrgica e de consulta mesmo de rotina, acompanhamento do paciente. O paciente saiu da UTI, faço acompanhamento desse paciente, ver se esse paciente está desenvolvendo algum tipo de lesão. Então, hoje eu trabalho muito com estomatologia também, né? Então, a estomatologia ajuda muito dentro do meu perfil de atendimento. Tem outros colegas que o perfil de atendimento é focar mais na área de lesões, de laser terapia. Então, o paciente foi lá, fez um pós-cirúrgico, vai fazer a aplicação do laser para poder ajudar aquele paciente. E outros que, às vezes, pegam traumas mesmo. Então, às vezes, tem um trauma dentário, esse paciente chega no hospital com trauma dentário, e essa é uma realidade mais de hospital público, né? Que é onde chegam os traumas. Então, o hospital privado não costuma ter tanto trauma quanto o hospital público, né? Porque o próprio serviço de urgência e emergência já leva para o hospital público de referência, porque lá já se sabe que vai ter uma equipe de prontidão para atender esses pacientes. Então, a demanda é sim diferente. Dentro do hospital privado, é muito comum a gente tratar lesões, é muito comum a gente cuidar da higiene oral desses pacientes e trabalhar também com laser. Nos hospitais públicos, é muito comum a gente trabalhar com muitos traumas. Claro que eles vão fazer as outras demandas também, de laser, de higiene oral, mas a maior frequência é de alguns traumas. Doutor, você chegou até a comentar sobre estomatologia e tem até uma pergunta aqui. Qual seria a diferença em atuação de odontologia hospitalar e estomatologia? Então, a estomatologia, né? Eu até tem muita estomatologia na odontologia hospitalar. Tanto que hoje é uma área que eu comecei a seguir especialização também, induzido pela odontologia hospitalar. Então, esses pacientes, quando você trata um paciente na estomatologia, você vai cuidar da parte de lesões. Então, você vai fazer biópsia, você vai fazer um rastreio daquela lesão, você faz um acompanhamento. Na odontologia hospitalar, a gente tem algumas lesões, mas não é com tanta frequência assim, não. Então, a diferença está aí. Na estomatologia, a gente vai tratar lesões cirurgicamente, por biópsia ou acompanhamento clínico. Na odonto hospitalar, não. Tem algumas demandas da estomatologia, mas não é a maior demanda. Como eu disse, a odontologia hospitalar, ela muda o perfil. Então, tem colegas que às vezes vão estar mais envolvidos com uma parte do trauma, né? Vão puxar mais o trauma para a odontologia hospitalar. Então, a odontologia hospitalar, ela tem essa diferença, assim, né? O buco faz a parte de traumas de face, de cabeça, pescoço, né? Uhum. O cirurgião dentista, que trabalha com a odontologia hospitalar, cuida da parte intensiva dos pacientes, está inserido na equipe multidisciplinar, e o colega que trabalha com estomatologia, ele trabalha na identificação, rastreio e tratamento de lesões, seja por acompanhamento clínico ou cirúrgico. Tem uma outra aqui, como é feito o faturamento dos procedimentos pelos convênios? Então, esse faturamento, ele vai depender muito, porque cada plano possui um perfil, né? Então, tem Uhum. alguns planos que vão cobrir os atendimentos, não são muitos, são poucos que conseguem cobrir, e tem outros que não vão fazer dessa forma. Então, qual que é o meu esquema de contratação hoje? Hoje eu sou um profissional que sou contratado pelo hospital. O hospital me contratou, então eu tenho meu salário todo mês, é um salário fixo, né? Tem outros colegas que vão por demanda. Então, o médico abre uma interconsulta para o colega faz essa interconsulta e ele recebe a porcentagem dessa interconsulta, né? Recebe o valor dessa consulta que ele faz. Então, varia, né? Tem alguns planos que vão inserir, que é o meu caso, vão inserir o profissional dentro do corpo clínico, você vai ser um profissional fixo do hospital, e tem outros que trabalham por demanda mesmo. Então, o colega vai, faz seu trabalho, recebe por aquele atendimento e fica à disposição do hospital, né? E aí, a questão da cobertura do plano, os planos não costumam cobrir os procedimentos que nós fazemos, né? Existem alguns procedimentos que, inclusive o laser, né? A gente vê que tem colegas que aplicam laser, mas só que quando você vai pegar a tabela,
esse laser vai estar lá na tabela médica, né? Então fica difícil até para o colega cobrar depois. Então, feita essa conversação com os familiares dos pacientes, aí coloca-se na balança o custo-benefício do atendimento, né, do tratamento. Tem alguns que as familiares que aceitam e pagam por esse tratamento, e tem outros que não aceitam, e aí o colega ele tem uma outra demanda, né? E, doutor, existe uma facilidade para a isenção da odontologia hospitalar na saúde suplementar? Então, não existe. Porque, é como eu falei, nem todos vão compreender qual que é o papel do cirurgião dentista. Às vezes eles até compreendem, mas eles não possuem, digamos, o interesse, né, de ter esse profissional dentro do corpo clínico. Então, na saúde pública é mais comum, porque, igual, temos alguns estados que é obrigado a ter um cirurgião dentista em hospitais de médio e grande porte. Igual lá, tem alguns estados do Brasil que já possuem. Mas aqui em Minas nós não possuímos essa lei, né, que nos ampara até o momento. Tem uma lei que está tramitando, né, e está desenvolvendo bem para a gente poder chegar nesse nível, mas quando se trata de hospitais privados é mais difícil, porque nem sempre eles vão querer ter esse profissional. E é como eu disse, hoje o meu hospital, ele entendeu a relevância, entendeu a importância e contratou um profissional. E como eles falaram, é um profissional que eles não perdem. Eles não perdem odontologia hoje dentro do hospital, porque eles viram a diferença que tem entre o atendimento que é prestado por um cirurgião dentista e um atendimento que não é prestado por um cirurgião dentista. Então, até a gente conseguir mostrar isso para eles, é muito difícil. Tem alguns que entendem, mas veem os dentistas como um gasto, por isso que eles não gostam de contratar. E tem outros que, às vezes, veem o dentista, sabem da importância dele, mas ele não tem interesse, porque às vezes ele acha que não é o perfil dele, enquanto é o contrário, né? O dentista, quando ele está inserido dentro de um hospital, ele contribui muito. Então, hoje, uma das maiores dificuldades que nós possuímos na saúde suplementar, né, nos hospitais privados, é a gente conseguir essa conversação. Às vezes a conversação é muito complicada. A gente tem colegas que me procuram para poder falar: nossa, você trabalha na Unimed, como que... Nossa, acabei de falar. Você trabalha no hospital privado, como você conseguiu? Então, eu respondo, né? Olha, aqui foi uma demanda que o meu hospital viu, uma demanda que ele acatou. Mas não quer dizer que outro hospital da mesma empresa vai querer ter esse quadro profissional, até porque não é uma obrigação, né? Sim. E os hospitais de uma mesma operadora de saúde possuem a mesma disposição, de equipes em seus locais de atuação? Então, Arituza, é exatamente isso, não possui, né? Então, igual, hoje eu faço parte de uma cooperativa médica e cada uma possui independência para escolher qual tipo de profissional eles vão querer no corpo clínico. Então, tem hospitais que possuem até um pedagogo hospitalar e tem outros que não possuem. Então, não é uma obrigação. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro para ver se as pessoas entendem. Faz de conta que eu, Pedro, sou dono de uma rede de hospitais. Mas só que eu dou uma autonomia para cada hospital escolher qual quadro de profissional ele vai querer. Então, tem alguns que falam assim: não, eu quero um dentista. Não, vou querer um pedagogo. Não, vou querer um terapeuta ocupacional. E outros falam assim: não vou querer esse profissional. Esse profissional, para mim, hoje, não é o meu interesse. Então, não tem essa mesma demanda, né? Disposição de profissionais. Né? A palavra correta seria essa. Então, cada hospital, às vezes, de uma mesma rede, ele pode ter um quadro de profissionais alterado, sim. Isso independe. Cada hospital é independente para poder fazer essas escolhas. Vamos falar agora, doutor Pedro, sobre o paciente oncológico, né? O que a odontologia hospitalar ela pode contribuir para esse paciente? Então, o paciente oncológico, ele é muito bacana. Inclusive, tem uma colega minha que está vendo aqui, ela trabalha com os pacientes oncológicos. Vamos pegar um exemplo claro. O paciente que às vezes precisa fazer um transplante de medula. Então, já se sabe hoje, com um forte embasamento na literatura, que se o paciente precisa fazer um tratamento de transplante de medula, esse paciente possui algum foco infeccioso, essa medula não pega no paciente. Então, às vezes, o paciente está lá com um dentezinho que está com uma endo para poder tratar, às vezes está com um dentezinho cariado, tem um dentezinho ali que ele não cuidou, às vezes está com uma gengivite, né? E este paciente, ele acaba perdendo a medula porque ele não teve um tratamento completo, né?
Então, essa é a importância, né? Eu citei um exemplo de vários outros igual. Tem mucosite também, que é muito comum, e é o que eu pego muito aqui no hospital. Tem o caso de uma criança que chegou no hospital com quadro de mucosite, a criança já estava com desnutrição, porque ela não conseguia comer. Passou um final de semana inteiro sofrendo com uma mucosite. E quando levaram para o hospital, depois que a criança já estava com um quadro avançado de desnutrição, a gente entrou com a terapia, né? Terapia medicamentosa, a gente entrou com a laser terapia e foi muito bacana, porque com o passar dos dias a gente via que esses pacientes, que essa paciente, ela conseguia comer uma textura maior e principalmente criança, às vezes é muito difícil a gente conseguir manejar uma criança, né? A criança fica mais agitada, a criança mesmo na hora que ela está cooperando, ela para de cooperar, então é no tempo dela. Então, a gente consegue trabalhar até essa questão também. A gente conversa com a criança, a gente pega uma proximidade maior e consegue fazer com que aquela criança, que às vezes entrou mais complicada, saia bem do hospital. E é muito bacana que, principalmente os oncologistas, eles gostam quando o dentista está inserido na equipe, porque eles repassam as demandas mesmo. Então, pelo menos na minha realidade aqui, quando o oncologista sabe que tem uma criança ali com mucosite, um adulto, primeira coisa que ele faz, ou é ligar, mandar mensagem, ou é abrir interconsulta. Geralmente faz os dois ao mesmo tempo. Então, o bacana da odontologia dentro da oncologia é esse, que a gente consegue diminuir a dor do paciente, a gente consegue amenizar o sofrimento do paciente e a gente consegue fazer com que esse paciente não venha ir para um hospital, né? Então, a mucosite é uma coisa não tão simples, né? Porque é muito incômodo para quem tem, mas a gente consegue tratar talvez no consultório. E onde que a odontologia hospitalar vai estar inserida? Também no consultório. Às vezes a gente consegue trazer um conforto para esse paciente que já está passando por um período difícil de uma maneira mais branda. Doutor, deve ser assim muito gratificante, né? É igual o Nossa, senhor mesmo referiu aí, o paciente está ali sofrendo e vocês dão um certo alívio, né? sim. Tanto para o paciente quanto para a família também, né? Porque E quando o para a paciente está em família, sofrimento, a família também fica, né? com certeza. Então, é muito gratificante mesmo. Quando a gente coloca assim na ponta do lápis, às vezes o valor de um paciente grato é impagável. E durante a pandemia, a odontologia, a gente sabe que ela se fez bem presente mesmo dentro dos hospitais, né? Sim, E isso possibilitou a abertura do campo profissional. possibilitou sim, porque ainda bem que temos uma mídia hoje, né, que ajudou muito nós, principalmente Uhum. dentistas, né? Então, vimos que divulgaram amplamente a importância do cirurgião dentista dentro das unidades de terapia intensiva, né? Como eu disse, é um exemplo. E isso acabou possibilitando uma abertura maior de campo, né? Que às vezes quebram o tabu de a pessoa que fala, mas só que vai ser um gasto a mais que eu vou ter no hospital. E não, não é um gasto. Muito pelo contrário, quando você insere um cirurgião dentista dentro do hospital, é notável o quanto que a gente consegue reduzir, às vezes, as contas do hospital. E eu falo com bastante propriedade, porque eu faço um rastreio de todos os meus atendimentos, de todos os meus pacientes. E dentro da equipe multidisciplinar, um setor que a gente trabalha muito, né? Pelo menos eu gosto de trabalhar muito, é com o controle de infecção hospitalar. Então, quando a gente pega lá as planilhas no fim do mês, quando a gente pega os indicadores e compara com os anos anteriores, a gente consegue ver redução dos níveis de infecção, a gente consegue ver redução dos níveis de pneumonia. Claro que veio o ano de pandemia, né? A pandemia acabou descompensando Sim. tudo isso, mas na medida do possível a gente conseguiu ir compensando isso, né? E uma coisa muito notável que o hospital aprendeu, que foi o mês que eu fiquei de férias, não tinha outro dentista para cobrir, então os níveis de infecção do hospital subiram assustadoramente, né? Então aí eles conseguiram ver a importância que às vezes uma higiene oral, uma simples higiene oral bem supervisionada, bem feita, Faz toda uma consegue diferença. interferir, consegue fazer um impacto nas contas do hospital também, né? Então, para quem tem um dentista no hospital hoje, sabe que a realidade é totalmente diferente. É muito menos do que um gasto, gente. Os lucros do hospital são muito superiores do que o gasto com um salário profissional. Apesar de ter pouco tempo, né, assim, de formado, você observa se a procura pela especialidade, né, na odontologia hospitalar, nessa área, aumentou?
Desculpa, cortou um pouquinho, não te entendi, Aretusa. Assim, a procura pela área da odontologia hospitalar aumentou por Sim, recém-formados ou gente que já está no sim, mercado há mais tempo. O que que você notou? sim. E o bacana é que dentro dos cursos de odontologia hospitalar pegamos pessoas de todas as idades, né? Então, Sim, na minha turma foi muito bacana que tinha pessoas, desde recém-formada, pessoas que estavam entrando na aposentadoria já, né? olha, E isso é bacana, porque é uma demais. maneira de você conseguir ampliar o seu conhecimento. E conhecimento é aquela coisa, você não perde, né? Todo conhecimento é válido, todo investimento em conhecimento, ele ajuda a gente. Às vezes não vai ajudar durante a minha profissão, mas às vezes eu preciso cuidar de algum familiar e eu vou ter esse conhecimento, né, técnico para poder trabalhar com com aquele familiar. Às vezes a gente aprende até mais de outras áreas também e a gente consegue trazer Uhum. conforto de vida, às vezes, para dentro da nossa própria casa, né? Então, o conhecimento ele é muito válido, tem sido crescente. Agora as pessoas têm entendido um pouquinho mais a diferença da odontologia hospitalar para estomatologia buco, têm entendido a importância e a relevância do nosso trabalho. E a odontologia hospitalar, ela está naquela fase de crescimento, né? É uma área nova, uma área recente, mas que está em amplo crescimento. E até porque os pacientes agora estão chegando aí no consultório pós-Covid. Então, tem muitos pacientes que às vezes chegam com a traqueostomia, que ele não tem tempo para poder tirar aquela traqueostomia. Pacientes que às vezes carregam algum tipo de sequela. E se chega dentro do consultório, como que eu vou atender esse paciente? Às vezes as pessoas formam, têm anos de mercado e se sentem inseguras para poder atender esses pacientes graves, né? Às vezes o paciente está em tratamento de oncologia, por exemplo, e a pessoa vai se sentir insegura. Poxa, eu posso fazer o que nesse paciente? A pessoa fica de mãos atadas, né? Então, por isso que a demanda, ela acaba aumentando. Porque o próprio perfil de pacientes que nos procuram exige que nós tenhamos conhecimento técnico e científico para poder atendê-los. E o que que você diria aí ao seu colega de profissão, né, que quer entrar nessa área da odontologia hospitalar? Por onde começar? Como iniciar? O que ele tem que fazer? Então, muita gente procura para poder perguntar sobre como que vai fazer, qual que é o norte. É. Então, primeiro, é preciso gostar, né? Seja para odontologia hospitalar ou seja para qualquer outra área da odontologia, mais que você olhar a questão financeira, qual o retorno financeiro que aquilo vai trazer para você, é você se identificar. Porque, às vezes, você recebe bem por algo que você não gosta de fazer. E passa a ser, literalmente, um trabalho, passa a ser um peso para a pessoa. Então, o primeiro passo é se identificar com a área. Não, eu gosto disso. Eu entendo as dificuldades que aquela área possui, mas eu quero aquilo, eu gosto daquilo. Então, o primeiro passo é você se identificar com aquela área. E aí, daí para frente, é você procurar fazer o curso, né? Super recomendo. E você manter essa atualização profissional. Porque, principalmente dentro da odontologia hospitalar, os conhecimentos, eles são contínuos, né? Então, o que às vezes temos hoje pode mudar amanhã. Então, demanda muito estudo, demanda muito conhecimento, muito artigo científico. Não possuímos muitos livros de odontologia hospitalar também. Então, hoje o que nós temos é artigo científico. É pegar artigos de boa reputação, né? De qualis, nível de evidência, que sejam muito bons para a gente não cometer nenhuma iatrogenia. Então, primeiro passo, se identifique com a área. Segundo passo, procure fazer em um local de referência, um local que você vai conseguir, né? Hoje tem até alguns cursos de aperfeiçoamento, de capacitação. Eu acho muito válido, porque estes cursos acabam nos dando um norte, né? Às vezes a pessoa tem dúvida se quer ou não seguir a área. Esses cursos acabam mostrando um pouquinho do que é aquela rotina daquela área de atuação. E se a pessoa se identificar, ela dá sequência, né? Em busca da habilitação. Ela não se identificou, existem várias outras áreas da odontologia que a pessoa pode ser plenamente feliz. E se tratando, né, de você ser um membro da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG, o que que você conta sobre essa Câmara Técnica aí para gente? Fala um pouquinho. Então, a Câmara Técnica ela ampliou recentemente, né? Nessa ampliação que ela teve, acabamos entrando e é muito proveitoso, né? Dentro da Câmara Técnica a gente consegue mesmo lutar
pela nossa área de atuação. Lá, cada um dos membros lutam assiduamente pela nossa valorização, pelo nosso reconhecimento. Então, é isso que nós buscamos hoje. O reconhecimento profissional, o respeito frente à equipe, frente aos hospitais, valorização do profissional. E a gente acompanha, né, também o andamento das leis. Tem a PL estadual aí. A gente está em cima dessa PL também para que ela seja aprovada. E a gente tem uma realidade no nosso estado hoje alterada, né? Às vezes os hospitais eles começam a reconhecer, quando eu falo de hospitais, os privados, começam a reconhecer um pouco mais qual que é a importância, a relevância e o impacto que a gente representa. Então, nossa luta hoje é essa. Nossa valorização é mostrar que a gente está para poder somar, não para poder subtrair nada. E nosso serviço está aí, é contínuo. Doutor Pedro, encerrando aqui o nosso bate-papo, tem muita, como diz o outro, o assunto é tão interessante, tanta coisa para ser dita, a gente ficaria mais de uma hora aqui, né? O tempo é curto, é muito pouco. Sim, é pouco demais, bem corrido. Isso, mas resumindo tudo, eu quero saber de você, como é que o doutor Pedro enxerga odontologia hospitalar no futuro? Então, eu sempre busco essa perspectiva, né? Então, hoje eu, enquanto Pedro, procuro dar o meu melhor dentro da odontologia hospitalar, para que lá na frente as pessoas vejam que o que a gente começou aqui, e tem muitos colegas aqui que estão começando também, e a odontologia hospitalar está no seu início, que as pessoas vejam, né? E reconheçam essa luta, e que as pessoas honrem também essa luta que nós estamos tendo, né? Estamos trabalhando assiduamente, buscando não só reconhecimento, mas também a satisfação profissional, que é muito importante para outras pessoas que, quando vir, peguem uma área bem consolidada, uma área bem organizada também, né? E que seja extremamente agradável, né? Que a realidade dos hospitais seja que todos possuam um cirurgião dentista. Tem até uma coordenadora do meu hospital, que ela é de São Paulo. Ela, quando chegou aqui, falou assim, gente, como assim? Aqui o pessoal não tem um dentista no hospital, lá em São Paulo já é diferente. Quase todos possuem. E por isso, de vir grandes artigos, né? Principalmente do Hospital das Clínicas de lá de São Paulo, porque os hospitais eles possuem. E eles não só possuem, como eles acompanham. Então, a minha meta hoje é que o Brasil seja referência. Eu não sei hospitalar, não só na odontologia, mas na questão hospitalar também, né? Nós íamos ser uma referência mundial para outros hospitais também no mundo. Doutor Pedro, muito obrigado. O CROMG agradece demais aí a sua participação. As portas estão aqui sempre abertas para as novidades, né? Desejo muito sucesso aí na sua atuação, que é uma área muito linda, né? Como a gente mesmo disse no início, salva vidas, né? A odontologia hospitalar hoje está sendo reconhecida e muitos estão vendo que ela realmente salva vidas. Sim, sim. Né? Muito obrigado também pelo espaço, né? Pela oportunidade de falar um pouco da nossa área. Crescendo, né? Então, com certeza, várias outras oportunidades virão. Outros colegas também terão a oportunidade de poder falar. E é sempre muito bom, né? Poder somar, tanto com os colegas que estão na faculdade ainda, né? Que eles estejam vendo como que funciona, qual que é a rotina, e que tenha sido proveitoso também para todos. Seus colegas, muitos colegas aqui da sua profissão participaram aqui conosco nessa noite, te parabenizando, né? Falando da importância da odontologia hospitalar. Pode mandar um recadinho aí para eles, todos que te assistiram estão prestigiando. Bacana, né? Todo mundo sabe o nervosismo que foi. Mas valeu a pena, né, doutor? Pelo apoio, né? O apoio dos amigos sempre é muito bom. É muito bom. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, uma boa noite, viu? Obrigado para você também, Areta. E obrigada também a todos aí que nos acompanharam. Obrigado, gente. Até a próxima, doutor. Tchau. Obrigada.